66 milhões de anos atrás, o céu pegou fogo. Imagine um planeta diferente. Mais quente. Mais úmido. Com florestas tão densas que a luz do sol mal tocava o chão. Os mares eram 30 metros mais altos do que hoje. Os continentes tinham formas que você não reconheceria em nenhum mapa. E sobre tudo isso, sobre cada centímetro desse planeta vibrante e feroz, reinavam eles. Por 165 milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Para você ter uma ideia, os humanos existem há apenas 300 mil anos. Nós somos recém-chegados. Eles eram os donos da casa. Havia triceratops pastando em manadas imensas pelas planícies da América do Norte. Havia pachycephalosaurus com crânios tão densos que resistiam a impactos que quebrariam qualquer osso humano. Havia o Tyrannosaurus rex, um animal tão assombroso que uma única mordida aplicava uma força equivalente a 3 automóveis caindo sobre você ao mesmo tempo. E no céu, os perossauros planavam com asas de até 12 metros de envergadura. Nos mares, mosassauros, criaturas com 15 metros de comprimento, caçavam com a eficiência de torpedos vivos. Era um mundo completo. Equilibrado. Brutal e magnífico ao mesmo tempo. E então, algo veio do espaço. No vazio frio além de Marte, uma rocha viajava pelo sistema solar há bilhões de anos. Uma rocha de origem provavelmente do cinturão de asteroides, um fragmento perdido do nascimento do nosso sistema solar. Ela não tinha destino. Não tinha propósito. Era apenas massa e velocidade. Mas a gravidade da Terra começou a curvá-la. O asteroide Chicxulub, assim chamado por causa da cidade mexicana próxima ao ponto de impacto, tinha aproximadamente 12 quilômetros de diâmetro. 12 quilômetros. Para comparar, o Monte Everest tem 8,8 quilômetros de altura. Esse asteroide era maior do que a montanha mais alta do mundo, e ele vinha a uma velocidade de aproximadamente 72 mil quilômetros por hora. 20 quilômetros por segundo. A última vez que os dinossauros o viram, ele provavelmente parecia uma estrela. Uma nova estrela, muito brilhante, que crescia no céu noturno. Talvez, por algumas horas, fosse a coisa mais brilhante no firmamento depois do Sol. E então, ele entrou na atmosfera. Em menos de 2 segundos, menos tempo do que você levou para piscar enquanto eu dizia isso, ele atravessou toda a camada de ar que protege este planeta e atingiu o que hoje é o Golfo do México, na costa da Península de Yucatán, no México. A energia liberada naquele instante foi estimada em 2 bilhões de bombas atômicas detonando simultaneamente. A rocha não apenas bateu no chão. Ela vaporizou a si mesma. Vaporizou 17 quilômetros de crosta terrestre em frações de segundo. Criou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e 40 quilômetros de profundidade. O impacto foi tão violento que rocha líquida foi ejetada para fora da atmosfera, e depois caiu de volta sobre o planeta inteiro, em chamas. Nos primeiros minutos, os animais mais próximos simplesmente deixaram de existir. Não havia tempo para fugir, para sentir, para entender. O calor radiante se expandiu a velocidades hipersônicas. Florestas a centenas de quilômetros de distância entraram em combustão espontânea. O oceano recuou, e então voltou numa parede de água de centenas de metros de altura. Os terremotos foram estimados entre magnitude 11 e 12 na escala Richter. Para você entender, o maior terremoto já registrado na história humana foi de magnitude 9,5, no Chile em 1960. O impacto do Chicxulub gerou algo entre 10 e 100 vezes mais poderoso do que isso. Os continentes tremeram. Vulcões adormecidos acordaram. O próprio chão ondulou como superfície de um oceano em tempestade. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. O mais insidioso. A explosão em si matou muito, mas longe de tudo. O que veio depois foi o que matou quase todos. Bilhões de toneladas de poeira, fuligem e detritos foram lançados na estratosfera. Material incandescente retornou do espaço em forma de chuva de fogo, incendiando florestas em todos os continentes habitados. Mais fumaça. Mais partículas. Mais escuridão. Em semanas,
Talvez dias, o céu da Terra escureceu completamente. O Sol desapareceu. Sem luz solar, as plantas pararam de fazer fotossíntese. Sem plantas, os herbívoros começaram a morrer de fome. Sem herbívoros, os carnívoros que deles dependiam foram à falência ecológica. A temperatura global despencou de 10 a 15 graus Celsius em questão de meses. Esse período é chamado de inverno de impacto, e ele durou anos. Talvez décadas. A cadeia alimentar não foi danificada. Ela foi destruída do alicerce. A extinção não foi um evento. Foi um processo. E ele teve uma ordem cruel e lógica. Os grandes animais morreram primeiro. Precisavam de mais comida, mais território, mais de tudo que havia acabado. O T-Rex, apesar de toda sua glória, era vulnerável exatamente por sua grandeza. Um animal daquele porte precisava consumir centenas de quilos de carne por semana. Sem presas suficientes, sem ecossistema funcional, ele estava condenado. Os animais menores resistiram mais. Mas mesmo eles enfrentaram um mundo envenenado, chuva ácida derivada do enxofre liberado pelo impacto acidificou os oceanos. Fitoplâncton marinho, a base de toda a cadeia alimentar oceânica, colapsou. Amonites, que haviam sobrevivido a extinções anteriores por 250 milhões de anos, desapareceram. No total, 75% de todas as espécies da Terra se extinguiram. 3 em cada 4 formas de vida apagadas. Em termos geológicos, isso aconteceu num piscar de olhos. Mas, e este é o mais, que mudou o destino do planeta, nem tudo morreu. Por que alguns sobreviveram? A resposta é fascinante, e um pouco aleatória. Os sobreviventes tendiam a ser pequenos. Precisavam de pouca comida. Eram onívoros ou se alimentavam de matéria orgânica em decomposição, e de decomposição havia, tragicamente, em abundância. Viviam em tocas ou embaixo d'água, protegidos das variações extremas de temperatura. Mamíferos, pequenos, peludos, noturnos, onívoros, atravessaram o caos escondidos nas fissuras do mundo. Crocodilos, por razões que os cientistas ainda debatem, sobreviveram. Tartarugas. Algumas espécies de polvos e tubarões. E então, os dinossauros com penas. Sim. Certos dinossauros sobreviveram. Nós os chamamos de aves. Um grupo de pequenos dinossauros terópodes, próximos do Velociraptor em termos de linhagem, havia desenvolvido penas ao longo de milhões de anos de evolução. Eram ágeis, pequenos, podiam comer sementes e insetos. Podiam voar, ou ao menos planar. E eles atravessaram o fim do Cretáceo como uma centelha atravessa a tempestade. Cada pássaro que você já viu, um pardal na janela, uma águia no céu, um pombo na calçada, é um dinossauro. Um dinossauro que sobreviveu ao apocalipse e evoluiu por 66 milhões de anos de história subsequente. Os dinossauros não se extinguiram completamente. Eles se transformaram. Em 2019, paleontólogos trabalhando no sítio fóssil conhecido como Tanis, na formação Hell Creek, na Dakota do Norte, fizeram uma descoberta extraordinária. Eles encontraram o que parece ser um registro físico do próprio dia do impacto, preservado em camadas de sedimento como uma fotografia geológica. Havia peixes fósseis com esferas de vidro cravadas nas guelras, as chamadas tectites, fragmentos de rocha vitrificada expulsos pelo impacto e que chegaram à América do Norte em questão de horas. Havia uma mistura caótica de criaturas marinhas e terrestres, soterradas juntas por uma onda sísmica que veio antes mesmo da poeira do impacto. O sítio de Tanis pode ser, literalmente, o registro do primeiro dia do fim do Cretáceo. Vale mencionar que a ciência raramente é simples. Há pesquisadores que argumentam que o vulcanismo dos Traps do Deccan, um período de erupções vulcânicas massivas na Índia que coincidiu com a extinção, contribuiu significativamente para o colapso ambiental do final do Cretáceo. As emissões de dióxido de carbono e dióxido de enxofre dessas erupções já estavam alterando o clima globalmente. O asteroide pode ter sido o gatilho final de um mundo que já estava sob pressão. A maioria dos cientistas hoje concorda que foi uma combinação de fatores, com o asteroide como o golpe definitivo. O mundo estava doente,
e o Chicxulub foi a sentença final. O que aconteceu depois da extinção é, de certa forma, tão extraordinário quanto a extinção em si. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos, que até então viviam nas sombras, literalmente, explodiram em diversidade. Em poucos milhões de anos, ocuparam todos os nichos ecológicos que haviam ficado vazios. Baleias desceram ao mar. Morcegos conquistaram o céu noturno. Primatas subiram às árvores. E, 66 milhões de anos depois, um desses primatas está aqui, ouvindo esta história, tentando compreender o mundo que o precedeu. Você existe porque um asteroide atingiu a Terra. Pense nisso. Toda a trajetória evolutiva que levou à existência humana dependeu daquele impacto. Se o Chicxulub tivesse errado a Terra por alguns graus, se tivesse chegado algumas horas mais cedo ou mais tarde e caído num oceano profundo com menos enxofre e menos devastação, talvez os dinossauros ainda reinassem. Talvez os mamíferos nunca tivessem tido sua chance. Talvez não houvesse ninguém aqui para fazer essa pergunta. A extinção dos dinossauros nos ensina algo profundo sobre a fragilidade da dominância. Por 165 milhões de anos, eles foram invencíveis. E então, num único dia de 66 milhões de anos atrás, a história virou a página. A Terra não se importa com quem domina. Ela apenas continua. Mas há uma beleza perturbadora nessa história. Os dinossauros não desapareceram totalmente. Eles estão nos céus. Estão nos pardais e nos falcões, nas garças e nos pinguins. Cada vez que um pássaro pousa no seu ombro, metaforicamente falando, um dinossauro tocou você. 66 milhões de anos de história, comprimidos num gesto simples. O mundo morre. O mundo sobrevive. O mundo se transforma. E a história continua.